Olá, sejam todos muito bem-vindos. Mais um episódio do nosso podcast Gastro em Movimento, um projeto da Clínica Ludwig, que tem o objetivo de trazer para vocês opiniões, fatos, discussões sobre assuntos da gastroenterologia, da medicina, de uma forma muito leve, muito didática, com um jeito muito fácil de entender. Eu sou o Dr. Juliano Coelho Ludwig, especialista em gastroenterologia e endoscopia digestiva, com foco em doenças intestinais. E eu tenho uma equipe aqui de meninas que são altamente capacitadas para essa discussão. Meninas, Eu sou a nutricionista Maria Fernanda Cunha, especializada em gastroenterologia. Eu sou Fernanda Bianchi, médica gastroenterologista. Olá a todos, eu sou a doutora Luísa da Damperini, médica gastroenterologista e especialista em pâncreas. muito bem. Microfones abertos, temas selecionados. Vamos começar com um tema que é bastante prevalente, pouco entendido, né, pela sua dinâmica, que é a famosa síndrome do intestino irritável, que faz parte hoje do que nós chamamos de distúrbios do eixo cérebro-intestino, que já diz para onde que vai essa conversa. Então eu gostaria de escutar de vocês informações. Afinal, o que é a síndrome do intestino irritável, doutora Fernanda? Síndrome do intestino irritável é um distúrbio de interação intestino-cérebro, né? Então, uma explicação mais assim palpável, com exemplo, seria a gente tem o tempo inteiro uma troca de informações entre os nossos neurônios do trato digestivo, nesse caso dos nossos neurônios intestinais, com os nossos neurônios cerebrais. Então, a gente tem o tempo inteiro essa comunicação. E por um motivo ou outro, que a gente vai discutir aqui, o volume desse rádio está muito alto, está muito aumentado, né? Tem um equilíbrio, um volume certo. Então, quando esse volume está muito alto, essas informações, né, elas estão desalinhadas ou uma intensidade maior, a gente chama isso de síndrome do intestino irritável. Como é que isso se manifesta? Quais são os sintomas da síndrome? Na síndrome do intestino irritável, o sintoma que obrigatoriamente tem que estar presente é dor abdominal. Perfeito. Tá? Então, tem que estar presente dor abdominal. Fora isso, a gente, junto com essa dor abdominal, a gente também tem alterações do hábito intestinal, do trânsito intestinal. Então, a gente pode ter uma síndrome do intestino irritável com uma predominância de diarreia. Então, os pacientes têm dor abdominal e diarreia. Uma síndrome do intestino irritável com uma predominância de constipação. Então, os pacientes têm mais constipação e dor abdominal. Ou pode ser misto. O paciente tem alguns dias de diarreia, alguns dias de constipação, ou alterna entre constipação e diarreia, mas o sintoma principal que tem que estar presente é a dor abdominal. Eu gostei muito que você focou nesse ponto da dor, porque não é infrequente nós escutarmos, recebemos pacientes com diagnóstico de síndrome de intestino irritável, principalmente com diarreia, sem dor, que teoricamente a gente classifica como um outro quadro, diarreia funcional, alguma outra coisa. Então, o fator dor, ele realmente tem que estar presente. Existe alguma explicação da onde que vem isso? A gente, agora, recentemente saiu um consenso de especialistas, né? Então, o que eles colocam, tá? A gente tem esses neurônios intestinais ali, e por modificações, por estresse, ansiedade, alimentação, genética, experiências na infância, então eles levam em conta esse modelo biopsicossocial que eles falam, que leva em conta tudo isso. Por esses motivos aí, essas informações do intestino, por exemplo, gases que transitam normalmente pelo nosso intestino, para essas pessoas, essa mesma quantidade que seria, entre aspas, normal, pode ser incômoda. Isso pode causar dor, tá? Ou para as pessoas, até a motilidade intestinal. Então, a gente tem uma alteração da motilidade intestinal. Nos pacientes com diarreia, a gente pode ter um trânsito intestinal aumentado, nas pessoas com constipação, um trânsito intestinal diminuído também.
O que eu acho muito curioso da síndrome do intestino irritável é que essa, que a gente chama até de hipersensibilidade, né? É onde a pessoa sente essa dor pelo próprio movimento Normal. normal do intestino. Então não está Sim. acontecendo nada de errado, mas a pessoa está com dor. Por isso que eu acho que é tão difícil o diagnóstico, né? A gente chama de alonidia, né? É a sensação dolorosa do trabalho normal do tubo digestivo, que é movimentação, que é armazenamento e, consequentemente, tem uma expansibilidade daquele segmento do intestino que está ocupado com gases e fezes, que é a função normal do intestino fazer isso. No portador de síndrome do intestino irritável, essa ação natural, fisiológica do intestino é acompanhada de dor. Por isso que é um quadro realmente bastante ruim para a qualidade de vida do paciente, e é crônico, né? Porque, na verdade, é o modelo do funcionamento do intestino dele que, infelizmente, é acompanhado por dor. Como é que eu faço o diagnóstico, doutora Luísa? O que a literatura fala de diagnóstico sobre a síndrome do intestino irritável? Tem algum exame específico? Não temos exame complementar específico. Perfeito. O diagnóstico, a gente fala clínico, né? E tá aí a importância, eu acho que ali é onde a gente mais consegue enfatizar a importância da história clínica, de entender os sintomas, entender os hábitos, né, alimentares, o desconforto do paciente, porque basicamente o diagnóstico é clínico, né? A gente na consulta vai avaliar. Primeiro, precisamos ter a dor ou o desconforto abdominal, que é um dos critérios que precisa existir. Está presente. Precisa estar presente, e associado a isso, a gente vai ter uma alteração do hábito intestinal, que pode ser constipação ou diarreia, né? Ou padrão misto, como a Fê já comentou. E isso pode ou não aliviar durante a evacuação. Então, são critérios clínicos, né? E isso acaba dificultando, porque o paciente muitas vezes tem a necessidade de ter um exame complementar que mostre a doença. Mas são esses critérios que vão direcionar para o diagnóstico. Claro que a gente muitas vezes faz exames complementares para descartar outras doenças orgânicas que podem estar presentes, principalmente quando existem sinais de alarme. Eu gosto de salientar que existem alguns sinais na história clínica que são sinais vermelhos, né? Que vão ser principalmente presença de sangramento nas fezes, perda de peso inexplicável, uma anemia no exame de laboratório, são sinais de alarme que acendem um alerta realmente da necessidade de a gente investigar antes de fazer um diagnóstico. Então, muitas vezes, apesar de ser um diagnóstico clínico, a gente acaba fazendo exames complementares justamente para avaliar se não tem outra doença orgânica, para descartar, né, se não tem outra doença associada. Então, o que nós estamos discutindo é que na síndrome do intestino irritável, eu vou ter o sintoma, eu vou ter a dor, eu vou ter alteração do ritmo intestinal para diarreia ou constipação, mas eu não vou ter uma lesão orgânica que seja detectável pelos exames tradicionais, endoscopia, colonoscopia, tomografia, ultrassom, que justifique isso, porque a fisiopatologia é uma alteração na sensibilidade e não uma lesão evidente que esteja lá. Por isso que os exames a gente faz, e os exames dão laudo normal, o que para o paciente muitas vezes é pior do ponto de vista, porque ele quer um resultado, ele quer ler que está escrito. Bom, é assim? E eu não vou estar escrito lá que deu positivo ou negativo para síndrome do intestino irritável. Aí cabe muito os profissionais que estão atendendo esse cliente, esse paciente, para explicar justamente que exame normal significa que ele não tem determinadas doenças, não que ele não tenha síndrome do intestino irritável. Fala-se muito. Aí voltamos àquele assunto de sintomas, que aí eu abro um leque, que eu vou talvez falar sobre doença celíaca, que a gente já abordou num outro capítulo, sobre disbiose, mas a alimentação, ela flui aí no meio, né? Qual é o papel da alimentação no desencadeamento dos sintomas, doutora Maria Fernanda?
Então, a alimentação na síndrome do intestino irritável, o que a gente precisa identificar é muito gatilho individual. Por quê? Primeiro, né, quando a gente tem um paciente que está muito sintomático, precisamos entender qual é o padrão, primeiramente. Então, se a gente tem um caso mais constipado, mais intestino diarreico, a gente precisa trabalhar uma dieta específica para isso, num padrão menos fermentativo. Então, a gente diminui esses alimentos com capacidade de fermentar e já vai logo em seguida reintroduzindo, porque o grande objetivo é entender se o paciente tem algum gatilho específico. Assim, ele tem mais controle das crises, ele consegue evitar, ou então ele vai saber manejar melhor quando ela vier em relação à alimentação. Porque às vezes vem aquela crise, aquele desespero, né? O que que eu como agora? O que que eu faço? Porque tudo que eu como, mesmo saudável, gera dor e não melhora. Então é mais nesse sentido, descobrir os gatilhos. Quais são os gatilhos que são relacionados para essa síndrome? É a pergunta de R$1 milhão, né? Mas quais são, o que é falado? Eu acredito, assim, o que eu costumo ver no meu dia a dia do consultório, frequentemente tem uma história de alguma situação de estresse junto, a pessoa não dorme bem, não faz atividade física, ou já peguei alguns casos de traumas até na infância, sabe? Então, não é incomum, tá? Por isso, esse modelo biopsicossocial que os especialistas estão falando hoje em dia, né? Da gente lembrar também que os pacientes também têm uma história fora aquela que ele está te contando ali naquele dia. E aí depende daí qual que é o gatilho da pessoa, qual que é o mais importante, se é não dormir, é o estresse, é o trauma do passado, é a alimentação, é a atividade física que não está sendo feita, né? Na síndrome do intestino irritável precisa de mudança de estilo de vida mesmo. Não é só alimento ou só, né? Tanto que os medicamentos, o que geralmente vocês usam, é mais focado na dor ou na diarreia, ou são mais procinéticos, é mais na consequência, né? Então a causa ela vai tratar mais no estilo de vida. Eu acho que é uma das patologias que mais o comportamento, a vida pessoal influencia. E isso é uma questão que tem que ficar muito claro para o paciente, né? Porque é muito mais fácil ele tomar um remédio e resolver o problema do que, às vezes, mudar vida, né? Mudar vida é trabalhoso, é dificultoso, às vezes dói, mas às vezes está lá, né? E isso, eu acho que faz parte da nossa função esclarecer isso aí, né? Esclarecer todo o processo que envolve a queixa da dor dele. E eu acho, desculpa, Fê, também deixa claro, porque muitas vezes esse paciente, ele tem medo, ele tem angústia de que esses sintomas sejam algo grave ou que leve a alguma doença grave, né? Eu sempre falo, a síndrome do intestino irritável é uma doença crônica, né? A gente não vai curar ela, mas ao mesmo tempo a gente tranquiliza o paciente porque ela não vai levar a um câncer, a uma doença grave. O que ela vai fazer é diminuir a qualidade de vida. É isso, e é por isso que é tão importante a gente tratar, a gente orientar esse paciente e ao mesmo tempo tranquilizar que não vai virar uma doença grave, mas o tratamento é necessário para melhorar a qualidade de vida, para poder viver melhor, né? Perfeito. Eu acho que é importante também colocar aqui que um dos pilares ali, ou um dos caminhos do tratamento é acompanhamento psicológico. Perfeito. Excelente. Eu acho que nem nós gastros não damos conta e não temos essa expertise desse tratamento psicológico, assim como precisamos também de uma nutri para identificar qual alimentação é melhor e se encaixa mais conforme o tipo de síndrome do intestino irritável que aquele paciente tem, mas o acompanhamento psicológico é extremamente importante. Essa questão de identificar o gatilho, ela tem muito a ver com segurança, e aí eu vou trazer um pouco do que tu falou, que é esse medo que as pessoas têm, é um medo de comer, é um medo de desenvolver isso, é um medo. Então, o que eu vejo muito? Essa hipersensibilidade, né, essa dor, mesmo com o movimento normal, faz com que as pessoas comam alguma coisa, sente os gases, sente fermentando, e isso
que a gente até pode chamar de hipervigilância, causa medo. Eu vou ter uma diarreia, nunca mais vou no banheiro, nunca mais vou poder comer nada, nunca mais. Então, entra nessa angústia, e aí a importância do acompanhamento terapêutico, acho muito importante nesse sentido. Mas quando a gente faz estratégia na alimentação, é para a pessoa sentir segurança. Se eu tive dor, calma, talvez isso não seja o real problema, ou então o que eu faço agora? Então, acho que traz um pouco disso, mesclando tudo. Essa relação, né, com o sistema nervoso central, com os nervos, é tão evidente nessa síndrome que o acompanhamento psicológico ele é fundamental, nutricional. E a gente está autorizado e se indica, inclusive, o uso de medicamentos que modulam, seja quadro de ansiedade, que é extremamente comum associado, entendeu? Principalmente padrão diarreia. Padrão diarreia, seja a hipersensibilidade visceral. Então, a gente tem medicamentos que agem nos nervinhos para diminuir justamente essa hipersinalização que ele tem, que facilita a dor mais fácil, né? O nosso intestino, só uma curiosidade aqui, mas o nosso intestino, ele é responsável pela maior parte da produção de serotonina do nosso corpo, mais que o nosso cérebro. Então, se essa pessoa ela tem uma degradação muito rápida dessa serotonina ou uma produção insuficiente, a gente vai precisar suplementar ou fazer a utilização desses neuromoduladores. É um conjunto de coisas que precisam ser feitas, né? Sem dúvida nenhuma. Então, nós estamos falando sobre uma doença benigna, comum, principalmente no sexo feminino, entre os 20 aos 40 anos, caracterizado por distúrbios que está presente dor e alteração do movimento, que não vai evoluir para doença grave, que os exames tendem a dar normal ou alterações que não são diretamente relacionadas. Costumo manter com o paciente esse quadro, ou seja, ele é crônico, que tem muito a ver com gatilhos alimentares, gatilhos emocionais, gatilhos, experiências pessoais, estilos de vida, que precisam ser abordados com uma equipe multidisciplinar, que são os melhores resultados, e que isso a gente consegue realmente melhorar muito a qualidade de vida desses pacientes. Gostaria de complementar uma coisa. Por favor. Porque eu vejo muito essa questão de não vou comer mais nada nunca mais, né? Isso. Então, na verdade, isso não é uma verdade. Essa restrição, ela não é algo que você vai levar para a vida. Então, a gente, na maioria das vezes, começa com isso para trazer mais qualidade de vida, para a pessoa sentir essa segurança que eu tenho falado aqui tanto, né? Mas, quando a gente vê que a pessoa tá restringindo, tá usando medicamento, tá trabalhando de várias formas e ela não melhora, aqui eu acho válido tentar investigar um pouco mais a fundo se realmente não tem outra coisa, já que é um diagnóstico de exclusão, digamos assim, né? Então você faz alguns exames, mas fecha com a clínica. Só que são sintomas muito inespecíficos, né, de uma condição específica. Então, acho que é isso, assim, a restrição ela entra por um tempo, ela não deve ser a longo prazo, e se o paciente não melhora, cabe investigar se tem alguma outra coisa. Aqui que entra bastante a dieta low FODMAP. Entra aqui a dieta low FODMAP, é a mais indicada até então. Mas ela é adaptada, né? Ela vai ser adaptada se é constipação, se é diarreia, se é mista, para a tolerância do paciente. Sempre o menos restrita possível. Perfeito. Essa visão eu acho fundamental. Alguém quer fazer algum outro comentário? Acho que... Abordamos tudo, né? Uhum. Parabéns, eu acho que foi bastante interessante, uma orientação de nível bastante alto, acho que isso vai ajudar bastante a esclarecer sobre esse quadro. Foi muito bom, fique conosco, nós temos mais assuntos para conversar com vocês. Até logo.